Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim! Na aula de hoje, aula do 8º ano, nós vamos dar continuidade aos pontos notáveis de um triângulo e hoje nós vamos falar sobre os dois pontos notáveis, né, que são a altura e o ortocentro de um triângulo, e nós vamos ver também a bissetriz e o incentro de um triângulo, beleza? Então, para você ir acompanhando aí no nosso material, estou lá na página de número 250, tá certo? Então chega de conversa e vamos lá para mais uma aula. Galerinha, ó, lembrando que na aula de hoje vamos necessitar de um compasso, um esquadro, e aí esse esquadro aqui pode até servir como régua também, e uma régua, tá certo? Então para o vídeo aí e vai lá pegar os seus materiais. Então galera, vamos construir a nossa primeira figura, e essa figura aqui é a altura. Vou até colocar aqui, ó. Primeiro eu vou colocar página 250, certo? E o primeiro que nós vamos falar hoje é a altura e o ortocentro de um triângulo. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, vou fazer um triângulo aqui qualquer, vou fugir da normalidade, vou fazer um triângulo um pouco diferente, para mostrar a vocês que a altura nem sempre ela vai estar sendo representada dentro do triângulo, tá? Deixa eu fazer aqui, fazer ele um pouco, fiz muito grande esse, mas tudo bem. Vou fazer ele para baixo, porque ele ficou muito grande para lá. Então galera, percebam aí, coloquei ele um pouquinho mais para baixo, porque ali em cima ele ia ficar muito pontudo para cima. Fiz um triângulo aqui, um triângulo qualquer, vou colocar aqui os vértices A, B e C, tá certo? E aí, para encontrar a altura de um triângulo, eu sempre vou partir da base dessa minha figura. Ó, essa minha figura ela está representada assim para baixo, mas ela poderia estar representada assim também, tá? Dá no mesmo, beleza? E aí, gente, eu vou trabalhar com vocês, vou virando para que a gente possa perceber melhor essa nossa figura. Ela está sendo apresentada assim, vamos continuar com ela assim. E aí, o que eu vou fazer? Eu já sei que a minha altura, a altura dessa minha figura, ela vai ser apresentada aqui, ó, fora, né? Então, eu vou prolongar essa retinha. Vou prolongar esse segmento aqui. Isso aqui, gente, é quando eu tenho uma figura aqui, a altura vai ficar fora, tá? E aí, paralela, ó, percebam que o meu esquadro ele tá correndo ali certinho na linha, para eu vir aqui exatamente no ponto. Essa daqui é a minha altura, ó. Vou até fazer de vermelho, que aí vai ser a altura da nossa figura. Sempre formando um ângulo de 90 graus, ó. Essa é a nossa figura, essa é a nossa altura em relação a esse segmento aqui, tá? Professor, poderia fazer ela aqui do outro lado? Poderia também. Poderia fazer ela aqui do outro lado também, mas preferi fazer desse lado aqui, ó. Então, essa altura aqui é em relação a essa base aqui, ó. Lembrando que para fazer a altura sempre perpendicular à base que você está analisando.
Agora, ó, observe que eu vou virar a minha figura, ó. Vou virar a minha figura para minha base agora ser o AC, ó. Virando a minha figura, opa, assim. Percebam que agora a minha base aqui ficou o AC. E aí, novamente, com o esquadro, eu vou colocar aqui certinho, ó. Percebam que eu vou colocar certinho aqui sobre o segmento AC até tocar lá em cima no vértice B, tá? Deixa eu colocar certinho aqui para ficar bonitinho. Opa. E aí, ó, novamente, ó, vai formar o ângulo de 90 graus, certo? Essa altura aqui é em relação a esse lado aqui, ó. Beleza? Que eu dei uma viradinha na minha figura. Agora eu vou virar novamente a minha figura para a minha base ser o BC, certo? A base sendo BC, a minha altura vai ser projetada para cá, ó. Tá vendo, ó? Que ela tá embicadinha para lá para cima. Vou prolongar, como a gente fez na outra. Vou prolongar ela para cá, porque ela não vai aparecer, né? Vou prolongar ela de lápis. E aí, vou fazer essa altura. Ó, esquadro. Tenho aqui o valor da altura até tocar lá em cima no vértice A. Poxa, professor, para encontrar essas alturas aí tá complicado, hein? Sim, galera, essa daqui tá um pouquinho mais complicada porque a nossa figura ela não tinha o formato, né, tradicional dos triângulos que a gente sempre faz. E aí, percebam, aqui eu encontrei todas as alturas. Ó, essa altura que a gente encontrou aqui é em relação ao segmento BC. Essa altura daqui que a gente encontrou é em relação ao segmento AB. E essa altura aqui, opa, é em relação ao segmento AC. Tá certo? Perceba que todas elas formam uma reta perpendicular à reta que a gente considerou como base. E aí percebam que elas não vão se encontrar para a gente poder encontrar o ortocentro. Aqui a gente encontrou todas as alturas, porém a gente não encontrou ainda o ortocentro. Por que a gente não encontrou? Porque a gente tem que prolongar essas retas aqui, né? No caso, essas alturas. E aí, quando eu prolongar essas alturas, eu vou encontrar exatamente o ortocentro. Então, vou fazer isso agora. Fiz as alturas e vi que as alturas não se cruzaram uma com a outra, então quer dizer que eu vou ter que prolongar essa altura. Então, ó, vou prolongar aqui, até fazer pontilhado, para que você possa saber que a gente prolongou, tá? Prolonguei essa daqui, agora vou prolongar essa outra aqui. E vou prolongar essa outra aqui, ó. O ortocentro é onde as alturas se encontram, tá? A nossa figura não ficou perfeita, mas essa daqui que saiu um pouco, ó. Agora sim. Então, o nosso ortocentro é aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó. Beleza? Poxa, professor, essa daí ficou meio difícil, hein? Ficou complicado porque esse triângulo aqui é um triângulo um pouquinho mais complicado de encontrar as alturas mesmo. Beleza?
Então vamos lá, vamos fazer agora a representação de um outro triângulo, e aí esse triângulo aqui vocês vão perceber, vou até fazer ele menorzinho. Vocês vão perceber que o ortocentro vai ficar dentro do triângulo, e aí vai ficar bem mais fácil da gente encontrar, tá? É interessante a gente fazer, né, um complicado e outro mais tranquilinho de resolver. Até porque pode acontecer, né, gente, de ter um triângulo desse daí mais difícil. Não vou fazer um triângulo equilátero, até porque eu não vou conseguir, né? Mas vou tentar fazer um triângulo aqui, que a altura fique dentro dele. Que o ortocentro fique dentro do nosso triângulo e não fora. Então vamos lá, triângulozinho normal, A, B, C. E aí vamos encontrar as alturas, lembrando que a altura sempre perpendicular ao lado da base, ó. Então aqui, ó, vou colocar o nosso esquadro certinho e lá em cima no vértice C, e vou traçar aqui essa primeira altura. Essa altura aqui é em relação ao lado AB. Agora vou dar uma viradinha na nossa figura. Isso aí. Ó. Vou colocar certinho aqui. E aqui eu tenho a altura em relação ao lado BC. Certo? Posso fazer ela assim, tanto faz, né? Ou posso virar ela ao contrário. Vou colocar certinho lá em cima, no lado AC, até chegar aqui no vértice B. E aí, galera, ó, essa daqui ficou dentro da nossa figura. Então, nós fizemos um exemplo onde eu tenho, ó, esse ortocentro aqui ficou dentro da nossa figura. Aqui eu tenho um ortocentro que ficou dentro da figura, e aqui eu tenho um ortocentro que ficou fora da nossa figura. Então, essas são as duas situações onde eu posso encontrar aí o ortocentro, encontrando e fazendo a altura do triângulo, beleza? Então vamos lá para o segundo caso de hoje. Deixa eu tirar essa folhinha aqui. O nosso segundo caso de hoje, ele é mais tranquilo. Vou até virar a nossa folha aqui, ó, que eu vou tentar fazer um triângulo bem grande. E aí nós vamos encontrar a bissetriz e o incentro de um triângulo. Beleza? Vou fazer um triângulo qualquer aqui. Vou tentar fazer um aqui e outro aqui, para a gente fazer dois triângulos também, né? Como no outro exemplo, nós fizemos dois também. Então vamos lá, galera. Tem aqui esse triângulo, né? Vértice A, B e C. E aí, para encontrar a bissetriz do ângulo, eu vou ter que usar o transferidor, o compasso, né? Então, ó, com o compasso, ponta seca, no vértice A, eu vou traçar como se fosse um ângulozinho, um ângulo qualquer, ó, com uma abertura, não precisa ser muito grande não. Traço um ângulozinho aqui, ó. Opa, tô com a mão na frente. Traço um ângulozinho aqui. Com essa mesma abertura, vou lá no vértice C, ponta seca em C, traço um ângulozinho aqui dentro também.
E lá no B também traço um ângulozinho do vértice B. Então aqui eu tenho um triângulo com 3 ângulos. E aí, esses 3 ângulos, eu vou colocar números neles aqui para que a gente possa ir se orientando. Ó, 1, que é esse pontinho aqui. 2, que é esse outro pontinho aqui. Ó, pontinho 1, pontinho 2. Pontinho 3, pontinho 4. Ah, professor, eu já consigo fazer direto. Beleza, se você consegue fazer direto, não precisa desses pontinhos aí não. 5 e 6. Aí o que eu vou fazer? Posso usar a mesma abertura, mas aí eu vou aumentar um pouquinho, só um pouquinho, não precisa ser tão grande não. Aumenta um pouquinho. E aí você faz o xizinho, ó, com a ponta seca agora no 1zinho, ó, por isso que eu coloquei aqui 1, ó, ponta seca em 1, faz o xizinho, ponta seca agora em 2, opa, tô com a mão na frente, faz um outro xizinho, ó. E aí, esse pontinho aqui já é o ponto que eu vou utilizar para fazer a minha bissetriz. Ó, se eu marcar desse ponto até o vértice A, eu consegui aqui separar o meu ângulo ao meio. Beleza? E aí eu vou fazer isso para todos os ângulos, ó. Ponta seca em 3, faz o xizinho. Ponta seca em 4. Ó, já encontrei o meu pontinho aqui, ó. Esse ponto que eu vou marcar. Já vou fazer o de cima aqui também. Em 5 agora, faz o xizinho. E em 6. E aí agora é só marcar as retas do vértice até o pontinho aí que você encontrou. Ô professor, fácil, hein? Pois é, bem tranquilo. E aí, galera, ó, fazendo isso, consegui separar todos os ângulos ao meio. Esse ponto aqui, ó, vai ser o nosso incentro. Professor, o que seria o incentro? O incentro seria o centro de um círculo que está dentro dessa figura. Ó, ponta seca agora nesse centro. Até tocar lá em cima, ó, vai ficar certinho. A nossa não ficou muito certa, mas agora ficou. Esse círculo aqui vai ficar dentro do nosso triângulo. Beleza? Então aqui a gente encontrou o... Nós fizemos primeiro a bissetriz e depois encontramos o incentro desse triângulo. Vou colocar aqui no cantinho um outro triângulo. Percebam que agora eu mudei o meu triângulo. Ó. A, B e C. Deixa eu chegar um pouquinho para cima. E aí, ó, só lembrando, a abertura não tão grande, né, mas também não tão pequena. Faz um ângulozinho no A, faz um ângulozinho no B e faz um ângulo no C. E aí, com a abertura um pouco maior, faz o xizinho usando esses ângulos que você acabou de fazer. Fiz o primeiro xizinho aqui, que vai ser desse vértice. Já vou fazer logo o segundo. Agora utilizando o outro. E o terceiro... Opa, já ia errar. E o terceiro aqui, ó.
Agora é só marcar. Eu aconselho você fazer o primeiro, faz a reta. Fazer o segundo, faz a reta, tá? Não faz direta senão, porque pode acabar se confundindo aí quando for traçar as retas. Então aqui eu tenho uma. Aqui eu vou ter a outra. Deixa eu fazer bonitinho para não ficar errado. E aqui eu tenho a outra. Poxa, professor, o meu não se encontrou. Se a sua reta não se encontrou em um único ponto, ó, aqui a minha não se encontrou. O que eu vou ter que fazer? Eu vou prolongar até ela se cruzar. As três retas têm que se cruzar. Então essa se cruzou aqui. E agora eu vou fazer para que a outra se encontre também. Nesse ponto aqui, né? Agora com o compasso não ficou exatamente tangenciando as retas, mas deu para ter uma boa ideia aí. Vou passar aí um pouquinho. Beleza, galera? Então, é isso aí. Acabou que eu esqueci de colocar o nome, né? O que a gente encontrou aqui, vou colocar aqui bonitinho, nesses dois triângulos, nesse primeiro e nesse segundo aqui, foi a bissetriz e o incentro. Beleza? A bissetriz e o incentro de triângulos. Tá certo? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. E aí, na nossa próxima aula online, ficou combinado da gente continuar resolvendo as questões que falam aí sobre pontos notáveis de triângulos. Beleza? Então um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera! Tchau, tchau!